Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui de novo, preparando mais uma aula para o YouTube de vocês. Mas antes, eu queria agradecer a vocês pelos likes que vocês têm dado, pelo acompanhamento ao nosso canal. Já atingimos o nosso objetivo, o TikTok vai liberar, já está liberando, mas vai liberar mais ferramentas, eu vou poder fazer experiências ao vivo com vocês. Isso vai melhorar a nossa live muito em qualidade de conteúdo. Então, muito obrigado a vocês, faço isso para ajudar vocês e fico muito retorno com reconhecimento. Fico muito feliz com o reconhecimento de vocês. Muito obrigado. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a geometria das moléculas. Se você não se lembra, é da geometria das moléculas que vem a polaridade das moléculas. Sabendo a polaridade de uma molécula, sabendo se ela é polar ou apolar, você vai saber de que maneira essa molécula se relaciona com as outras. Você vai saber se uma é ou não solúvel na outra. Prova de Enem, isso cai em Enem. Você vai saber, por exemplo, se você consegue colar uma coisa na outra. Tudo isso tem a ver com a polaridade das moléculas. Sabendo a polaridade, você conhece as interações intermoleculares. Sabendo as interações intermoleculares, você vai saber da relação dessa molécula com outra molécula. Agora, para entender a polaridade molecular, você tem que entender a geometria molecular e, antes disso, a geometria orbital. A geometria orbital é o esqueleto onde a geometria molecular se fundamenta. A geometria orbital, a geometria dos orbitais, é que define a geometria molecular. Então, para entender a polaridade, eu tenho que entender a geometria molecular. E para entender a geometria molecular, eu tenho que entender a geometria orbital. Vamos à geometria orbital. Esse aí é o meme, foi a plataforma FADES que criou isso aí. As pessoas que me dão suporte, sem essas pessoas eu não seria nada. Arthur, Matheus, Vitor, são esses profissionais que definem tudo que eu faço. Isso aí foi criação deles. Conhecendo, daqui a pouco eles vão fazer um boneco disso aí, vocês vão ver. Então vamos lá, geometria orbital. Preparados? Vamos nessa. Vamos lembrar, ou melhor, relembrar o que é um orbital. Orbital é a região do espaço onde há grande probabilidade de encontrar elétrons. Se o orbital é a região onde há grande probabilidade de encontrar elétrons, orbital tem carga negativa. Então a tendência é que os orbitais de um mesmo átomo se afastem. Então, como é que os orbitais de um átomo se organizam no espaço? Torinho, que orbitais? Da camada de valência. Por que da camada de valência? Porque é essa camada que vai se relacionar com o mundo. Quando um átomo se liga ao outro, ele se liga através da camada de valência. Então eu vou analisar os orbitais da camada de valência. Então, como os orbitais têm elétrons, eles são negativos. Então eles procuram afastar uns dos outros o máximo possível para que a repulsão seja a menor possível e, consequentemente, eu tenha a estrutura
mais estável possível. Esse posicionamento mais estável é que vai definir como esses orbitais vão se colocar no espaço. E é daí que sai a geometria orbital. Então, a geometria orbital está fundamentada na posição que os orbitais assumem no espaço, de modo a ter o maior afastamento possível um dos outros, consequentemente a menor repulsão entre eles. E aí eu vou ter uma estrutura de maior estabilidade. Daí sai a geometria orbital. Qual vai ser o roteiro dessa aula? Nós dividimos isso primeiro em 3 tópicos. No primeiro tópico, eu vou analisar átomos que apresentem 2 orbitais na camada de valência. Depois átomos com 3 orbitais e por último átomos com 4 orbitais. Começando. Família 2, alcalinos terrosos. Na família 2, eu tenho 2 elétrons na camada de valência e tenho 2 orbitais. Então eu tenho um elétron em cada orbital. Os 2 primeiros elementos da família 2 são o berílio e o magnésio. O magnésio menos, mas também o berílio totalmente. Toninho, de que você está falando? O berílio, apesar de estar na família 2, família dos metais alcalinos terrosos, o berílio se comporta como um ametal. Ele forma ligações covalentes e o magnésio eventualmente também forma. Entenda, para estudar geometria molecular, eu preciso ter uma molécula. E para ter uma molécula, a ligação tem que ser covalente. Ligação iônica não forma moléculas. Então, se eu estou usando um cara da família 2, que é chamada família de metal alcalino terroso, esse cara tem que ter características de um ametal para formar ligação covalente, portanto, gerar uma molécula. Então, família 2, esses átomos, berílio principalmente, eventualmente o magnésio, eles formam ligações covalentes. Olha o que eu botei para vocês aí. Eles apresentam 2 orbitais incompletos na camada de valência. Observe a constituição da camada de valência dos átomos que eu citei. Eles apresentam 2 orbitais e os 2 estão incompletos, ou seja, apresentam apenas um elétron. Um orbital para estar completo tem que ter 2, lembra? Spins contrários, um para cima e um para baixo. Então, elementos da família 2, a saber, berílio e magnésio, esses caras formam ligações covalentes. Eles apresentam 2 orbitais na camada de valência e os 2 estão incompletos. Portanto, quando o berílio se ligar a alguém, ele vai se ligar para completar esses 2 orbitais. Um átomo não se liga ao outro para chegar ao octeto. Um átomo se liga ao outro para completar os seus orbitais incompletos. Orbitais que apresentam apenas um elétron. Isso aí vai dar o que der. Se ficar com 4, ótimo. Se ficar com 6, com 8, com 10. Então, o objetivo de um átomo é formar uma ligação para completar os seus orbitais incompletos. Esses elementos da família 2 têm 2 orbitais incompletos e apenas 2. Portanto, eles vão formar 2 ligações. Eles são bivalentes. Agora, observe a belesidade do que eu construí para vocês. Está aí o núcleo, a eletrosfera, com lá os
dois orbitais da camada de valência, que são os dois incompletos. Já disse a vocês que a geometria desses dois orbitais, ou seja, o espaço que eles vão, o local no espaço que eles vão estar, é o local de maior estabilidade, onde há a menor repulsão entre eles. Então a tendência deles é afastar um do outro. Olha que coisa linda que eu fiz. Então, átomos que têm apenas dois elétrons na camada de valência, átomos que têm apenas dois orbitais na camada de valência, esses orbitais vão ficar dessa forma no espaço. E essa geometria é chamada linear. Olha aí. Sacou? Aí, viu? E eles vão ter 180 graus entre eles. Então, trata-se de uma geometria linear. Então, átomos com apenas dois orbitais na camada de valência têm uma geometria linear. Agora vamos para o tópico 2. Família 13. A família 13 tem três, antiga família 3A, tem três orbitais na camada de valência. E os três orbitais estão incompletos. Olha a constituição da camada de valência. Tá vendo? Ó, três orbitais. E aí, qual vai ser a posição desses orbitais no espaço? Já disse a vocês que eles tendem a afastar até atingir o local onde há a menor repulsão. E aí eu teria estabelecido a geometria orbital. Olha a coisa linda que eu fiz para vocês. Olha lá, os orbitais se afastando. Até que esse ponto é o ponto onde eles têm a maior distância interorbital. E essa é a geometria que eles vão apresentar, que se chama trigonal plana. Está aí uma ideia melhor. Os três orbitais, o núcleo no meio. Ok? 120 graus. Agora, vamos para a família 14, família 4A. Essa família tem 4 orbitais na camada de valência. No caso da família 14, tem 4 elétrons na camada de valência. Então, cada um desses orbitais tem um elétron. Toninho, qual é a geometria que eles vão assumir? São 4 orbitais. Vai ser uma cruz. Isso é o mais afastado, não é não? Se ele estivesse no formato de uma cruz, o ângulo entre os orbitais seria 90 graus. Observe, quando começa o jogo da repulsão, olha lá, eles assumem uma geometria que é denominada geometria tetraédrica. Então, sempre que eu tenho 4 orbitais, estejam eles incompletos ou completos, eu vou ter uma geometria orbital tetraédrica. Está aí para vocês enxergarem melhor. E olha o ângulo, 109,5 graus, que é maior do que que é maior do que 90. Então significa que nessa posição espacial a repulsão é menor. Então, recapitulando, átomos com apenas 2 orbitais na camada de valência têm uma geometria linear. E onde estão esses átomos? Na família 2, a saber, qual é o principal? O berílio. Átomos com apenas 3 orbitais, onde é que estão esses átomos? Na família 13, a antiga 3A, a família do bóron. E qual o principal deles? O principal deles é o bóron. Esses átomos sempre formam uma estrutura trigonal plana. Então, recapitulando, família 2, átomos que formam ligação covalente, geometria linear. Família 3, átomos que formam ligação covalente, geometria trigonal plana. E finalizando, átomos com 4 orbitais na camada de valência. Aí, presta atenção. Quais são as famílias em que os átomos têm 4 orbitais na camada de valência?
todos. Família 14, 15, 16 e 17. Então, todos os antigos elementos representativos, a partir da família 4, 4A, 5A, 6A, 7A, todos têm 4 orbitais. Então, todos formam uma geometria tetraédrica. Família 4A, 5A, 6A, 7A. São todos tetraédricos. Então, olha só. Família 2, 2 orbitais, linear. Família 3, 3 orbitais, trigonal, plana. Famílias 4A, 5A, 6A, 7A. Todos têm 4 orbitais. Então, a geometria desses orbitais vai ser tetraédrica. Aí tem alguém já dizendo assim, ué, e cadê o angular? Cadê o piramidal? Me aguardem. Nossa próxima aula YouTube. Bom, aí está o início do nosso trabalho de geometria molecular. Primeiro estudamos a geometria orbital. Então, vocês entenderam, família 2, linear, porque são só 2 orbitais. Família 3, atual 13, 3 orbitais, trigonal plana. Família 4, 4 orbitais, tetraédrica. Volto a frisar. E angular piramidal. Aguarde a nossa próxima aula sobre geometria molecular. Até lá, um grande abraço. Obrigado a vocês mais uma vez.